Ex-prefeito, o senhor é imputado de 66 fatos pelo Ministério Público Federal. Como que o senhor afirma? O senhor é inocente? O que o senhor usou para provar isso? Olha, eu usei provas para demonstrar que as delações foram mentirosas. Apresentei ao juízo a prova negativa, né? Porque, na verdade, pela orientação de hoje do Supremo Tribunal Federal, as delações teriam que ser acompanhadas de provas. E eles não acompanharam de prova porque não existe prova daquilo que não aconteceu. E aí, ao longo dessa instrução, ouvidos centenas de testemunhas e mais as provas documentais, nós conseguimos esclarecer, inclusive me mantenho à disposição do Ministério Público, das outras defesas, para esclarecer todas as circunstâncias e trouxemos provas para apresentar em juízo, demonstramos que os delatores mentiram com o único objetivo de saírem da cadeia. O senhor acredita ainda numa jogada política? No início o senhor falava com relação a isso, acredita que tudo isso ainda tenha sido relacionado à política? Acredito que tem uma boa participação e tenha elementos de política, porque, na verdade, as colaborações elas traziam muitos fatos que eram especulados pela oposição à época e nós demonstramos que a denúncia ela traduziu vários aspectos de matérias publicadas principalmente por alguns factóides de oposição, desprovida de qualquer prova. E é isso que nós demonstramos ao longo dessa instrução. O senhor falou muito sobre o Melquisedeque, né, que era um dos seus secretários, né, e disse que se houve realmente irregularidades foram cometidas por ele. Por quê, Reni? Na verdade, nós já temos a comprovação. Inclusive, foi um dos últimos tópicos agora, de falar que não tinha espaço para duas organizações criminosas na prefeitura. E até porque se eu fosse o líder de uma organização criminosa, eu saberia o que todos os membros dessa organização estavam fazendo. E ele não teve espaço para colocar ou imputar em relação à minha pessoa qualquer participação naquilo que ele já confessou, que ele roubou, junto com outras pessoas, a prefeitura na fraude de TBI, que foi uma fraude que foi identificada por servidores, e eu imediatamente comuniquei à polícia, que depois, por sua vez, anexou a essa investigação ao GAECO e combinou com a própria prisão dele. Então lá ele não teve espaço para mentir, para me imputar qualquer responsabilidade ou conhecimento, porque eu fui um dos que denunciei. E, então não existe espaço para ter duas organizações criminosas. Então como que eu teria ciência desses crimes que ele relatou aqui no Ministério Público, que eu teria ciência que ele fazia meu mando e não teria daquele que ele fez? Da mesma maneira que aquele dinheiro que ele usurpou lá no exercício da função dele, não foi para pagar qualquer coisa que ele atribui aqui nessa delação. Então, nós já temos a comprovação que ele é um criminoso, confesso, e já é o líder. Ele foi condenado como líder de uma organização criminosa. Então, não tinha espaço para ter duas organizações na prefeitura. Ele realmente já confessou que ele era o líder de uma organização. Agora, o que o senhor errou na sua administração? Olha, eu talvez errei por querer muito e trouxe muitas obras, muitos convênios para Foz do Iguaçu, então eu pensava muito grande, trouxe muitos investimentos e talvez não cuidei desse varejo e de pessoas criminosas como o Melquisedeque, que estavam em cargos que eu acreditava que estavam fazendo a sua função e na verdade estavam ali para roubar. O senhor nunca desconfiou de nada? Não, e demonstrei, inclusive, é boa essa tua pergunta, porque eu demonstrei o quanto que ele era ardiloso. Ele era ardiloso no convencimento não só de mim como gestor, mas de outras pessoas, e demonstrei isso através de gravações telefônicas para a juíza, que quando ele falava para as pessoas, eu falei com o Reni mandou falar com isso, eu colocava a ligação imediatamente anterior, que nós falávamos de outras coisas, que ele não falava sobre aquele assunto, que ele usava o meu nome. Outras vezes que ele falava que estava comigo, eu consegui demonstrar ao juízo que eu sequer estava ou com ele naquele momento ou sequer na cidade. Uma pergunta que acho que muita gente que está assistindo agora gostaria de fazer diretamente para o senhor. O senhor ganhou dinheiro durante a administração pública ou não? Olha, nem o meu salário eu ganhei da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que eu continuei com o salário. O que eu fiz durante o meu mandato foi pensar grande para essa cidade. As obras que eu fui buscar, o primeiro ano, eu demonstrei isso para a juíza, nós pegamos, isso não sou eu que estou falando, pegamos o município com o salário atrasado. O primeiro ano foi só para sanear, para tirar a certidão negativa para poder buscar projetos no ano seguinte, 2014. E foi isso que nós fizemos. Trouxemos um volume de obra que vai demorar muitos anos para Foz do Iguaçu ter o mesmo volume de obras. Obras essas que eram acompanhadas pela Caixa
Econômica, eram medidas pela Caixa Econômica, eram fiscalizadas. E os delatores simplesmente falavam, o Reni mandava medir a maior. Isso era impossível de ocorrer, porque tinha qualquer medição, todas as medições, inclusive das obras do PAC, ela tem glosa. Se tem glosa, é sinal que veio um fiscal da Caixa, viu que aquilo que tinha na nota fiscal não era, ela glosou. Ou seja, para glosar, alguém tem que vir conferir. E não foi ninguém da Caixa Econômica denunciado. Só foi eu, como se eu fosse lá na rua medir o meio-fio. Então, é uns absurdos que tem de grande maneira. Então, talvez o meu grande crime foi ter trazido, inclusive, esses dias, graças a Deus, deram a devida, de pegar um marco das Três Fronteiras que estava lá abandonado, que o prejuízo que nós tínhamos de manter uma equipe lá, porque só assaltava turista, fazer aquilo que lá hoje está recebendo 1 milhão de turistas, fazer as obras estruturantes que nós temos, e perdemos muita coisa, perdemos muitos investimentos em relação a essa operação. Mas isso... Antes das delações, houve a investigação da Polícia Federal. Por que o senhor acredita que a Polícia Federal chegou a afirmar que havia a corrupção e que o senhor poderia ser o chefe? Olha, nós acabamos de passar ali a análise da Polícia Federal em relação a alguns telefonemas minhos. Totalmente, eu falava maçã, a análise era que eu estava entregando uma banana de dinamite. Mal comparando, é mais ou menos assim. Então, isso são aspectos que serão demonstrados, como acabei de demonstrar em juízo, no processo. Agora, e a relação das doações de campanha? Em um determinado momento da denúncia, fala em 2 milhões do Túlio Bandeira para o senhor, e depois a compensação por meio de licitações de contratos sem licitação. Pois é, mais algo totalmente descabido, sem qualquer prova. A Rádio Peão, que falava que houve... A minha campanha não custou 2 milhões. Então, que dirá ter uma doação só de 2 milhões. E também o Túlio Bandeira não participou de nenhuma licitação. Isso nós demonstramos também, tudo isso em juízo. Então, na verdade, agora é esperar que esses esclarecimentos eles sejam, e se eventualmente tiver necessidade, vamos continuar explicando e esclarecendo. E, principalmente, acredito que mais de 90% dos fatos nós conseguimos comprovar a mentira.